Quem faz literatura deve tornar visíveis a hostilidade, a aversão e a fúria. Estas palavras são da Elena Ferrante e aparecem no livro Frantumaglia, traduzido para o português por Marcelo Lino, na editora Intrínseca. O livro da Elena Ferrante muitos títulos extraordinário, nos deixa entrar, por assim dizer, no laboratório. São textos que podem ser cartas ou meditações acerca do próprio fazer literário da escritora. E acho que essas palavras, quem faz literatura, deve tornar visíveis a hostilidade, a aversão e a fúria. Essas palavras são certeiras em relação a muitas obras, talvez a toda a literatura, mas se aplicam em particular a Lionel Shriver e ao romance So Much for That, traduzido como Tempo é Dinheiro. Lionel Shriver, me parece, está sempre a braços com esta problemática, com esta preocupação de mostrar, de dar visibilidade à hostilidade, à aversão, à fúria. Tornar visível, no entanto, talvez não seja estritamente equivalente de comprazer-se, de estar deleitando-se nessa mesma hostilidade. Porque parece que a hostilidade, a aversão, a fúria poderiam ser julgadas num ponto de vista moral ou ético, mas aqui trata-se de dar visibilidade, de mostrar esses sentimentos. Então a literatura, por mais estranho que pareça, teria um dever interno que não seria imposto de fora, aquilo que hoje seria visto como uma censura ou uma apropriação ilegítima, impor à arte qualquer coisa desde fora, um programa moral, religioso, político, qualquer. Então parece que a literatura, segundo esta intuição da Elena Ferrante, a literatura tem um dever. E vemos então nas personagens de Tempo é Dinheiro a sua hostilidade umas em relação às outras por vezes, a sua aversão umas em relação às outras por vezes, e a sua fúria. Talvez isso se aplique mais em particular ao Jackson e a Glenys, a mulher que está doente com câncer e que não se mostra como aquilo que poderia chamar-se uma pessoa simpática, amável, compreensível, generosa, carinhosa. Antes, pelo contrário, ela dá vazão às pessoas que vêm visitá-la, dá vazão nessas visitas à sua aversão, à sua hostilidade. O Jackson está sempre, se não queixando-se, criticando o próprio país onde vive. Então há qualquer coisa na literatura que tem a ver com poder olhar para aquilo que de outro modo não poderíamos olhar, ou seja, nós podemos talvez
ler, reler, reler, ler outra vez cenas de hostilidade, estar diante de imagens de fúria, mas nas nossas vidas nós fugiríamos disso, tentaríamos talvez, em certa medida, em certos momentos, evitar a fúria. Não conseguiríamos permanecer na aversão, na hostilidade. Ao passo que na literatura, na arte, talvez em geral, nós conseguimos contemplar aquilo que de outro modo não gostaríamos de enfrentar. A Helena Ferrante não diz só que a literatura deve tornar visível a hostilidade, a aversão e a fúria. Diz muitas coisas acerca da literatura neste livro extraordinário, Frantumaglia. E é bom, talvez, que o tradutor, os editores, tenham deixado a palavra italiana. É bom a estranheza, às vezes, de uma outra língua. A Helena Ferrante diz então também, nesta mesma linha, que ao lado disso, junto a isso, a literatura deve mostrar, deve tornar visíveis os sentimentos generosos. E aqui nós podemos pensar no Shepard, o romance, não sei se tem este romance, Tempo é Dinheiro, não sei se tem um personagem principal, mas o Shepard, por momentos, toma a dianteira. Ele aparece no início, fazendo a sua mala, a bagagem para ir embora, e desde então atravessa sempre a narrativa. Nós então vemos que a literatura, segundo este pensamento da Helena Ferrante, deve então também mostrar sentimentos generosos. E o Jackson, o Shepard, está sempre de algum modo tentando exercitar, esbanjar generosidade, até mesmo naquele limite em que nós começamos a pensar em que par délicatesse j'ai perdu ma vie, como disse o poeta Rimbaud, que por delicadeza ele perde até a sua própria vida, não no sentido de que vai morrer, mas no sentido de que deixa de viver a sua vida por generosidade. A Helena Ferrante diz então que o seu dever, o dever da literatura, que é muito curioso, a literatura então não está abandonada a ela mesma. Por mais estranho que pareça, por mais moralista que pareça, haverá então talvez uma obrigação da literatura. O seu dever, ela diz, é seu dever escavá-las, narrá-las de perto, sentir que elas existem. Para Helena Ferrante, a literatura tem que escavar a fúria, tem que escavar a hostilidade, tem que narrar a hostilidade, tem que narrar a fúria, mas também os sentimentos generosos. Acho que nos romances da Lionel Shriver em geral, e no Tempo é Dinheiro em particular, nós estamos sempre em presença disso. Nós sentimos que isso existe. Há uma presença constante da doença e da morte, de coisas que nos são muito hostis, mas há também uma presença constante de um esforço de generosidade. Estas citações estão na seção que se chama Papéis, no 16º capítulo, que se chama Frantumaglia, e na parte que se chama As Cidades. E ela continua, a Helena Ferrante continuando a citar. É um atalho pôr entre parênteses o que há de terrível nas mulheres. Nos imaginarmos somente como organismos de bons sentimentos, hábeis mestras da gentileza.
uma mulher falando de literatura e falando das mulheres. E então ela diz que é um atalho, scorciatoia, uma scorciatoia. É um atalho, tal como italiano, scorciare. A palavra atalho em português contém o talhar, cortar. Alguma coisa que se talha neste atalho. Queremos ir por um caminho mais curto, mas afinal, ao cortarmos caminho, pomos de lado alguma coisa quando não queremos enfrentar esta hostilidade. E para a Elena Ferrante isso tem que ser visto também de um ponto de vista digamos, feminino. Il tremendo delle donne. O tradutor, o Marcelo Lino, traduz por o que há de terrível nas mulheres. Então, para a Elena Ferrante, não é uma boa ideia, literariamente falando, pôr de lado, pôr entre parênteses, cortar, atalhar, talhar, il tremendo delle donne, o tremendo das mulheres. O que há de tremendo? Aquilo que é tremendo nas mulheres. A Lionel Shriver não quer esconder isso de nós, não quer mostrar belas almas, não quer mostrar consciências conciliadas com elas mesmas. Não é uma literatura edificante, embora seja uma literatura que deixa à mostra os conflitos morais existenciais dos personagens. Então é bom esta Glennis, a personagem Glennis, nos mostra esses lados que às vezes querem ser escondidos nas mulheres. Então, tanto para a Ferrante quanto para a Shriver, as mulheres não são hábeis mestras da gentileza. Nós já sabemos isso, talvez, desde Medeia. O Kohelet vai ao ponto de dizer que não há nada mais amargo. Poderíamos discutir isso. A Helena Ferrante, então, nesta passagem, ela continua e diz, continuando a citá-la: não gosto de pensar, como muitas vezes tendemos a fazer, que os gestos terríveis das heroínas clássicas são apenas o fruto de uma operação masculina embusteira, de um complô patriarcal. Ao fim e ao cabo, é como atribuir às mulheres uma falta de humanidade, e isso não é útil. Pelo contrário, precisamos aprender a falar com orgulho da nossa complexidade, de como ela informa de si, por si mesma, nossa cidadania, como ela na alegria e na fúria. Estas palavras ditas por uma mulher acerca das mulheres se prestam a muita meditação e talvez sirvam de comentário indireto, essa esperança ao citá-las, comentário indireto não só da obra da Helena Ferrante, mas também, neste caso, pôr em paralelo a Ferrante com a Shriver. A Shriver, ao mostrar a humanidade das mulheres, mostra os seus aspectos mais tremendos. E então não quer cair na armadilha da ideia de um complô patriarcal, para falar como a Ferrante, e que as mulheres não são simplesmente títeres de manipulações, de embustes dos homens. Não se trata simplesmente de operações embusteiras dos homens e que tudo que as mulheres fazem, dizem ou são seria fruto disso. Então, a Glennis é uma personagem
tecida, entretecida em sua complexidade, na alegria e na fúria, nas duas coisas. E não é para pôr de lado, não é para jogar fora nem a alegria nem a fúria. Numa outra passagem, nas cartas, sempre na Frantumalha, no capítulo 12, que se chama A Hortinha e o Mundo, a Helena Ferrante diz que as verdades incômodas são o sal da literatura. A Lionel Shriver está sempre fazendo com que degustemos este sal, que às vezes é tão salgado que não conseguimos digerir, não conseguimos degustar. Então, as verdades incômodas são o sal da literatura, é o que lhe dá sabor. Claro que há aqui um jogo com o sal da terra. Então, a literatura não quer lidar com verdades cômodas, tem que lidar com verdades incômodas, coisa que nós esquecemos muitas vezes. Então nós estamos obrigados a tentar dar conta e prestar conta do que é incômodo. Se ficarmos muito confortáveis ao ler um livro, talvez não valha a pena lê-lo nenhuma vez, menos ainda relê-lo, retomá-lo por todos os lados. A verdade incômoda, uma das verdades incômodas com que tempo é dinheiro lida é com o tempo não ser dinheiro, contrariamente ao que o título da versão brasileira diz. Há haver um abismo entre os dois, mas ao mesmo tempo a escolha não é errada. Uma das verdades incômodas com que este livro lida, com este romance, esta história lida, é com a verdade incômoda da nossa mortalidade, da nossa finitude. A Helena Ferrante diz então também numa outra passagem nas cartas, capítulo 6, acerca das mulheres que escrevem, ela diz o seguinte: a literatura que satisfaz o gosto do leitor é uma literatura degradada. Meu objetivo, paradoxalmente, é frustrar as expectativas costumeiras e inspirar novas. Então, creio que estas palavras podem ser chaves de leitura não só da Helena Ferrante ela mesma, de muitos escritores, ela está falando da literatura em geral, mas claramente da Lionel Shriver, que nos seus livros, de algum modo, não satisfaz o gosto do leitor. Pense-se talvez no seu livro mais famoso, Precisamos Falar sobre Kevin. O livro, por vezes, nos cai das mãos, não conseguimos digerir, queremos fechar o livro, queremos pô-lo de lado, deitá-lo fora, mas talvez não seja a melhor coisa a fazer. Então, há frustrar as expectativas costumeiras. No caso da relação, em relação, precisamos falar sobre Kevin, em relação à maternidade. E aqui também há, por vezes, nesta Glennis, nesta personagem, ela falando dos seus próprios filhos,
ela chega a pensar que a obra mais importante dela é a sua obra artesanal, artística, e não os seus próprios filhos. Então há uma provocação em relação às expectativas do leitor e em relação às representações das mulheres que são mães em relação à maternidade. Os fios estão muito mais enovelados do que aquilo que poderíamos pensar. Numa outra passagem, a Helena Ferrante, ainda nas cartas, no capítulo 13, em que ela fala do magma sob as convenções. Os títulos são muito sugestivos, os capítulos. Ela diz que encontrar o fio da meada é útil, mas a literatura se faz com o emaranhado, com o garbulho. O tradutor traduziu encontrar, que faz justiça àquilo que a Helena Ferrante está tentando dizer, mas ela escreveu cercare. Então não se trata de encontrar o fio da meada, também é isso, mas de procurá-lo. Cercare il bandolo è utile. Procurar o fio da meada é útil. Então, a literatura tem a ver com ir procurando fios. Nós vamos desenovelando, se é que a palavra existe, esse novelo, esse emaranhado, vamos desemaranhando uma aranha, mas ao mesmo tempo talvez desemaranhamos de um lado, emaranhamos do outro. Para Helena Ferrante, a literatura se faz com o emaranhado, o que é muito próximo da frantumaglia. Frantumare, em italiano, pode significar fragmentar, esfarelar, quebrar, despedaçar. Então, a frantumaglia podem ser pedaços, fragmentos. A literatura se faz com esse emaranhado que são pedaços soltos da nossa vida. A nossa vida está sempre, a nossa vida moderna pelo menos, está sempre envolta em cacos, está sempre em cacos, muito fissurada. Quando ela fala da frantumaglia, no capítulo 17, apesar de tudo, ela diz qualquer coisa. Está falando de Nápoles, da infância dela, da adolescência, da família, da língua italiana e do dialeto. Neste caso, napolitano. O que nos pode fazer pensar ao uso da língua também na Lionel Shriver, que não é um uso dialectal, na medida que não se trata de um dialeto, mas é um uso bastante oral. Então, nesta passagem que me parece ajudar a compreender, a pensar acerca da literatura, a Helena Ferrante está falando de Nápoles, da infância, da família dela, e ela diz o seguinte, citando: tudo isso me constitui, tudo isso nos constitui, mas ainda sem uma ordem e uma hierarquia. Nada desapareceu, tudo está aqui no presente. Contei histórias de mulheres quando estão em momentos de absoluta solidão. Por momentos é assim que está a Glennis. E não só ela, o Jackson também, a Flicka também,
o Shep também, o Gabriel também. Parece que estes personagens, sendo duas famílias, cada uma delas ao mesmo tempo unidas, que tentam manter-se, tentam lutar contra a decomposição, contra esta frantumare, o despedaçar-se, o esfarelar-se da vida, ao mesmo tempo estão sempre muito presos a si mesmos, estão sempre muito isolados. A Glennis parece por momentos estar numa solidão absoluta. Os outros não sabem o que é estar morrendo, mesmo que dois deles, a Flicka e o Gabriel, também de algum modo estejam morrendo. Um porque é muito velho, a outra jovem, mas estando também ela muito doente. Então, esta coisa de contar histórias de mulheres que estão em momentos de absoluta solidão, acho que isso também acerta no alvo em relação a Lionel Shriver. A Helena Ferrante continua: não consigo pensar em mim mesma e muito menos escrever sem os outros. E não falo apenas de parentes, amigas, inimigos. Falo das outras, dos outros, que hoje aparecem apenas em imagens televisivas ou de revistas, às vezes dilacerantes, às vezes ofensivas, devido à opulência. Há imagens de precariedade e de opulência que nos chocam, que são invasivas, que nos dilaceram. Há um rasgão constante ao ver as notícias nos jornais, nas revistas, na televisão. E há uma coisa ofensiva, por exemplo, aqui no Brasil, da opulência que às vezes, muitas vezes, quase sempre aparece nas casas de classe média e classe alta, quando a população vive, em geral, em condições muito precárias, para não dizer pior que precárias. Então há qualquer coisa de ofensivo nestas imagens da televisão, das revistas, dos jornais. Essa é a nossa vida hoje. A Lionel Shriver também está preocupada com isto. Não aparece muito, mas aparece no tratamento que ela faz neste romance da publicidade, por exemplo, dos anúncios, dos comerciais. Então a Helena Ferrante não consegue falar, não consegue pensar, não consegue. Ela sabe que não consegue pensar em si mesma sem pensar nos outros. De algum modo, ela está intuindo que a subjetividade, como às vezes se diz, é sempre uma rede intersubjetiva. A pessoa é filha se tiver pai e mãe, é irmã se tiver irmã ou irmão, é colega em relação a outros colegas. Então, a identidade não é um produto auto-engendrado, não é? Nossa identidade não é geração espontânea, não foi invenção própria. A Helena Ferrante continua: e falo do passado, do que em senso lato chamamos de tradição. Falo de todos os outros que estiveram no mundo antes e agiram e agem hoje através de nós. É uma imagem muito poderosa, não é? Tudo está aqui no presente, nada desapareceu. São palavras muito sedutoras, esperemos que não sejam falsas, mas
se não forem literalmente verdadeiras, pelo menos revelam um anseio nosso e esse anseio não pode ser apagado. Nada desapareceu, tudo está aqui no presente. Falo do passado, do que chamamos de tradição, falo de todos os outros que estiveram no mundo antes e agiram e agem hoje. Todos os que agiram continuam agindo. O Benjamin, nas teses, digamos assim, sobre o conceito de história, também viu isto, não só aí, que há um sopro das gerações no ar que nós respiramos. Há um ar de família na jovem de hoje em relação à jovem de ontem. Há um vínculo das gerações que passa pelo ar. Esperemos que possamos fazer justiça a isso. Todo o nosso corpo, a Ferrante escreve, querendo ou não, realiza uma fulgurante ressurreição dos mortos, justamente enquanto avançamos rumo à nossa própria morte. Então, a literatura talvez tenha um anseio messiânico. Isto não quer dizer que a Ferrante, muito menos a Shriver, estejam ao abrigo, na sombra da fé, não é isso. São imagens que têm um teor religioso, que têm uma força teológica, mas não tem que implicar crença. A Glennis, em sua agonia, lembra-se de olhar para trás, de ver quais os seus desejos que ficaram inatendidos, que ficaram por realizar, e quer deixar um rastro, ela quer deixar obra. Embora ela já tenha feito coisas, ela se dá conta desse avançar rumo à sua própria morte e em seu corpo querer fazer uma ressurreição dos mortos, ou pelo menos daquilo que ficou por realizar, dos desejos que não foram cumpridos, das esperanças que não se cumpriram, das promessas que não se cumpriram, dela em relação a ela mesma. E a Helena Ferrante continua: estamos, como o senhor diz, às vezes são entrevistas, ela está respondendo a alguém, estamos, como o senhor diz, interconectados. E deveríamos nos educar para examinar profundamente essa interconexão. Eu a chamo de emaranhado, ou melhor, de frantumalha, para nos fornecer instrumentos adequados para narrá-la. Então, a literatura narra a hostilidade, a aversão, a fúria, e narra, escava também os sentimentos generosos, e esta interconexão, este sopro que atravessa as gerações, esta imagem fulgurante de ressurreição dos mortos, que o nosso corpo de algum modo almeja, e a nossa interioridade tem sede disso. Então, este emaranhado é talvez a confusão das nossas vidas, mas é também o alimento das nossas vidas. A Helena Ferrante está muito atenta à questão da confusão também da língua, das línguas, dos dialetos. Ela escreve em italiano, mas está sempre pulsando a tentação de ceder ao dialeto. Eu me lembrei de umas trocas entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira para tentar estabelecer paralelos com a tradição de língua portuguesa e que talvez digam alguma coisa, talvez possam servir como um comentário indireto, como um desvio
que não é um atalho que extravia, como um comentário indireto da própria língua do trabalho verbal da Lionel Shriver, que muitas vezes a tradutora, a Vera Ribeiro, consegue captar e transpor em sua tradução para a língua portuguesa. Numa carta de janeiro de 1925, o Mário de Andrade fala de escrever as suas obras em língua que ainda não é língua. Escrever as suas obras em língua que ainda não é língua. Eu acho que isto pode servir para pensar a língua, neste caso inglesa, da Lionel Shriver, que já é uma língua. O inglês norte-americano, de algum modo, talvez já tenha se estabilizado um pouco mais que o português da época do Mário de Andrade ou de hoje, mas mesmo assim, línguas faladas por tantas pessoas nunca se estabilizam completamente. Então, há um sentimento de língua que ainda não é língua, no caso do Mário de Andrade, e isso pode ajudar a lançar alguma luz sobre o esforço linguístico verbal em inglês da Lionel Shriver, que, sendo uma língua literária, tenta captar ritmos, gírias da oralidade, por vezes usando até expressões vulgares. Então, o Mário de Andrade, falando de sua intenção, ele diz assim, nesta carta: minha intenção, ajudar a formação literária, isto é, culta da língua brasileira. Então, há aqui um esforço de formação literária. O Mário de Andrade traduz literário aqui por culto. A Lionel Shriver talvez não dissesse formação literária, isto é, culta da língua inglesa, americana, estadunidense, mas também é isso. E desde Walt Whitman, nós vemos esse esforço nos norte-americanos, nos estadunidenses, em que, falando inglês, também procuram por sua língua literária, muito como aqui no Brasil. Numa outra carta, nesta troca entre o Manuel Bandeira e o Mário de Andrade, numa carta do Manuel Bandeira, de 7/8/33, nós lemos o seguinte: a língua não é uma criação lógica. Isto parece simples, parece banal, mas não é. Ou seja, sendo simples, é uma intuição fulgurante, é qualquer coisa aqui que talvez nos obrigue a meditar muito. A língua não é uma criação lógica. Isso talvez tenha que ser dito a todas as pessoas que querem aprender, querem falar o Esperanto. O Wittgenstein fala até de Ekel, de nojo, de repugnância, de asco em relação ao Esperanto. O sentimento de nojo, ele fala de um sentimento de repugnância ao pronunciar palavras inventadas. Quando se pronuncia uma palavra inventada, o Wittgenstein vai ao ponto de falar de nojo, de repugnância. As palavras, neste caso, inventadas, como no Esperanto, são palavras frias, não têm vida, não têm pulsação, não têm calor humano. O Wittgenstein diz que não há associações, não há vínculos, não fazemos pontes em relação a nada. É uma língua que finge ser língua, que brinca de língua, mas não é língua.
Então, Bandeira diz que a língua, não estava falando do Esperanto, mas diz que a língua não é uma criação lógica. Ou por outra, ela tem uma lógica que não é individual e muitas vezes nos escapa. Justamente para não contrariar essa lógica é que é preciso a gente se conformar com os fatos da linguagem. Os gramáticos e os puristas só querem se conformar com os fatos da linguagem escrita, da linguagem literária, e muitos da linguagem literária dos clássicos, e muito da linguagem literária dos clássicos, e alguns de certos clássicos. Os que trabalham sobre os fatos da linguagem falada da classe cultivada é que me parecem no melhor caminho. As criações do povo têm, em geral, são mais vivas e legítimas. Elas se impõem à classe cultivada quando nelas fala o gênio da língua. As palavras são do Manuel Bandeira. Creio que elas merecem a nossa atenção, não só em relação à língua portuguesa, neste caso nos anos 30, mas ainda hoje. Talvez isto, décadas depois, quase 90 anos depois, não tenha sido resolvido. Não sei se conhece resolução, mas em todo caso há aqui esforços, discussões neste caso com Mário de Andrade, que merecem ser, estas discussões merecem ser reatadas, retomadas, aprofundadas. E penso que deitam alguma luz, jogam alguma luz sobre o esforço verbal, linguístico da Lionel Shriver. Creio que ela está muito consciente desta tensão. Talvez o desafio que está em jogo nos Estados Unidos não seja exatamente análogo ao que está em jogo no Brasil, mas há alguns pontos em que estas discussões podem se tocar, podemos tentar dialogar. Numa outra carta, de 4 de janeiro de 1928, o Manuel Bandeira escreve ao Mário de Andrade o seguinte: você está escrevendo numa língua artificial que não é de você nem é dos brasileiros. Então, as palavras do Bandeira são provocadoras e talvez seja bom guardar, custodiar muito bem esta provocação. Teria que se ver como é que alguns estadunidenses leem esta artificialidade da língua inglesa de Lionel Shriver e se eles sentem ou não sentem, e até que ponto é que sentem isso ou não, que a língua que ela tenta utilizar é ou não é a língua, neste caso dos estadunidenses de hoje. No Mandibles, na família Mandible, a Shriver vai ao ponto de inventar palavras. Ela chega a fazer isso. Tentando ver como é que as pessoas poderiam falar daqui a uns anos. No prefácio às cartas a Manuel Bandeira, no prefácio que o Manuel Bandeira escreve às cartas que o Mário de Andrade lhe enviou, de 1956, nós lemos o seguinte: sempre fui partidário do abrasileiramento do nosso português literário, de sorte que aceitava, em princípio, a iniciativa de Mário, mas
discordava dele profundamente na sua sistematização, que me parecia indiscretamente pessoal, resultando numa construção cerebrina que não era a língua de ninguém. Então, às vezes nós queremos americanizar, no sentido vasto, ou tornar mais americano no sentido dos Estados Unidos, ou abrasileirar, e às vezes acabamos por cair no artificialismo, segundo o Manuel Bandeira lendo o Mário de Andrade. Creio que esta discussão nos leva longe, muito longe, nos faz remontar séculos e séculos. Podíamos ir ao encontro até de Dante, quando fala sobre a língua vulgar, sobre a língua comum. Então, quais os instrumentos, voltando para Helena Ferrante, tentando fazer dialogar as ideias, quais os meios, quais os instrumentos que conseguem dar conta desta frantumalha, deste emaranhado, e até que ponto é que este instrumento mais que vai na direção do dialeto ou dos regionalismos consegue dar conta disso. A aposta da Helena Ferrante foi escrever em italiano. E vemos que essa preocupação dos modos regionais de falar e simplesmente de modo de falar aparece muito na Lionel Shriver, por exemplo, na diferença entre o Gabriel, o pai do Shepard, e o Shepard, filho do Gabriel, em que um manteve um sotaque da região e o outro não. Então vemos que a própria Lionel Shriver fala disso explicitamente neste romance, não só aqui, que da questão de conseguir ou não sistematizar uma maneira de falar e como é que falar em cada situação de cada coisa, como falar da morte, com que palavras, com que língua, com que dialeto, poder prestar contas do morrer e do estar morrendo. Então, esta ideia de estar emaranhados na língua e não sabermos se estamos conseguindo dizer o que queremos dizer, também aparece muito na Helena Ferrante, claro. Por exemplo, uma passagem que poderíamos mencionar é logo no início, no capítulo 1, na seção 1.1 do livro, do romance A Vida Mentirosa dos Adultos. Creio que talvez valha a pena ler e tentar encontrar pontes entre os textos. A Helena Ferrante escreve o seguinte, no início da A Vida Mentirosa dos Adultos. Escapei para longe e continuo a escapar. Também agora, dentro destas linhas que querem me dar uma história, enquanto, na verdade, não sou nada, nada de meu, nada que tenha de fato começado e se concretizado. Só um emaranhado, que ninguém, nem mesmo quem neste momento escreve, sabe se contém o fio certo de uma história ou se é apenas uma dor embaralhada sem redenção. O tradutor aqui, o mesmo tradutor, creio que arriscou, mas creio que, e sempre é assim, o risco aqui neste caso poderia ter corrido o risco contrário, porque creio que não sou nada, não são nada. Ele traduziu dentro destas linhas que querem me dar uma história,
enquanto na verdade não sou nada, eu não sou nada. Non sono, porque italiano poderia poderia ser não são nada, as linhas. Nada de meu. Então acho que aqui poderia traduzir-se não por sou, mas por são. Enquanto na verdade não são nada. Nada de meu, nada que tenha de fato começado ou se concretizado. Só um emaranhado. Então há um estar procurando o fio justo, o fio certo de uma narrativa. E não sabemos se isso traz redenção. Não sei se isso traz salvação. Salvação e saúde têm a mesma raiz. Saudável e salvo têm a mesma raiz. Escapei para longe. É também, por assim dizer, um refrão, um motivo que, que recorre em relação ao shepherd. Numa outra passagem, voltando à Frontumalha, ligando esta vida mentirosa dos adultos, mas poderiam ser outros livros, outros romances da Helena Ferrante. Ela diz: prefiro me imaginar dentro de um novelo emaranhado. Os novelos emaranhados me atraem. Acho que é necessário contar o emaranhado das existências e das gerações. Creio que a Lionel Shriver está fazendo isso também, com os seus recursos, com os seus meios, na sua língua, na sua cultura, mas ela também está tentando contar este emaranhado das existências e das gerações. Vemos no Tempo é Dinheiro 3 gerações em 2 famílias diferentes. E não sabermos então se este é o fio certo, se é o fio da narrativa, e tampouco sabemos, quando estamos comentando, se é o fio certo, se é o fio justo da história, ou se estamos simplesmente apresentando uma dor embaralhada, arrufata. Nem sempre conseguimos distinguir, então, se o que está dentro, o que está sendo dito, sendo contado, tem um começo, se isso pode se concretizar. O comentador também está neste problema, não só o narrador. Nós não sabemos bem se já começou, se estamos conseguindo levar a cabo, se estamos conseguindo soltar alguns fios e apresentar alguma linearidade onde talvez só haja confusão. Num outro capítulo da Frantumalha, intitulado Mentiras que dizem sempre a verdade, título muito certeiro, na seção que se chama Papéis, capítulo 11, a Helena Ferrante diz o seguinte: nos jogos com os jornais, acabamos sempre mentindo. A Helena Ferrante diz com os jornais, é uma pessoa que, enquanto pessoa, precisamente, se protege da sua celebridade enquanto autor, enquanto romancista. É um pouco arisca, digamos como um gato esquivo, e não é costume aparecer, nem sabemos bem se é o seu nome, nem quem ela seja.
o que talvez seja muito bom. E ela diz que nos jogos com os jornais acabamos sempre mentindo. Ela já falou dos jornais, das revistas, da televisão, mas na verdade, e também a partir dela, podemos ver que não é só nos jogos com os jornais. Podemos ver neste livro, por exemplo, que é nos nossos jogos conosco mesmos, nos nossos jogos com a família, com os colegas de trabalho, com os amigos. Talvez a nossa vida esteja sempre nisso, nesse novelo em que acabamos sempre mentindo. Aqui vemos a vida dos dois casais e vemos que este estar enredado neste jogo, isso não se restringe à mídia, como se diz agora, aos meios de comunicação de massa. Também estamos nesta confusão em relação à família, aos colegas, aos amigos. Há mentiras que dizem a verdade, mas nós às vezes não conseguimos distinguir, não é? Mentiras que dizem a verdade seriam ficções, não é? Imagens da vida que de algum modo, num certo sentido, sendo falsas, são verdadeiras, por mais contraditório que isto possa parecer. Há uma parte no livro, ela falou aqui de jornais, nós poderíamos falar dos comerciais. Há uma parte no livro, no Tempo é Dinheiro, que talvez valha a pena encontrar, acho que no capítulo 7. A Lionel Shriver nos transcreve, não sei qual foi a técnica, digamos, nos transcreve, nos apresenta um comercial farmacêutico, um anúncio, uma publicidade, e que depois tem que fazer aquela ressalva dos efeitos secundários que a Glennis chama efeitos especiais, brincando precisamente com a própria língua. E esta é a confusão em que estamos, é o emaranhado, é a frantumalha em que estamos hoje em relação à publicidade, em relação aos anúncios, neste caso de tratamentos. O chefe foi olhar, dar uma espiada na mulher, foi olhar ver como é que ela estava, e ela estava com a televisão ligada, e na televisão se escutava isso, depois de um anúncio, de um comercial para medicamentos. Não é para todos. Fale com seu médico. Se você tiver uma reação alérgica que provoque inchaço no rosto, boca ou garganta, que afete a respiração ou cause erupções na pele ou urticária, os efeitos colaterais podem incluir infecção no trato respiratório superior, congestão nasal ou coriza, e dor de garganta e de cabeça. Doenças graves do estômago com hemorragias podem piorar. Algumas pessoas podem sofrer desmaios. Algumas pessoas podem apresentar náusea, diarreia, vômitos, equimoses ou distúrbios do sono. Algumas pessoas podem ter câimbras, falta de apetite, cansaço. Se você tiver febre, fraqueza, confusão inexplicáveis, fale com seu médico. Esses podem ser sinais de uma doença rara e potencialmente letal chamada púrpura ou PTT. Pode haver maior probabilidade de pneumonia. Pode aumentar o risco de osteoporose e alguns problemas oculares. Pode aumentar a probabilidade de infarto ou derrame, que podem levar à morte. Todos os anti-inflamatórios não esteroides de venda controlada aumentam a probabilidade de graves reações cutâneas ou problemas estomacais e intestinais, como sangramento e úlceras, que podem ocorrer com ou sem sinais de advertência e podem causar morte. Então,
Isto pode fazer rir, mas também pode fazer chorar, que é um pouco a alternância em que estamos. Não sabemos então, tomamos ou não tomamos o remédio. Parece um remédio e parece um veneno ao mesmo tempo. A palavra fármacon, que pode ser traduzida por droga, deixa bem ver essa ambivalência. A Lionel Shriver escreve, a voz do narrador conta. Fala acerca desta ambivalência. Os comerciais de remédios para pressão alta se alternavam com os de batata frita, sabor sal e vinagre. Os de remédios para o colesterol alto se alternavam com os anúncios de pizza em promoção. Pague uma, leve duas. Os remédios para a azia se alternavam com os de costela de novilho de uma cadeia de restaurantes. Avesso a inferir conspirações, Shep via nisso apenas uma espécie curiosa de equilíbrio. Não sei se é equilíbrio, mas é a oscilação em que estamos vivendo hoje. A Glennis altera o nome dos medicamentos. Ela volta a dar-lhes nome, rebatiza os medicamentos, e nessa relação com a linguagem há um sentimento de poder. Dar nome como uma expressão de última força que lhe resta diante desta invasão química que seu corpo, que sua vida está sofrendo. No momento dado, a voz do narrador diz o seguinte, depois de ter falado da Linda Manhattan. E não é a Linda Manhattan, não é o lugar em Nova York. A Linda Manhattan referia-se, é claro, ao Alimta, é o nome do medicamento, e a cisplatina. Rebatizar com rebeldia os componentes do tratamento não só proporcionava a Glennis uma fonte contínua de distração, mas também de posse, um frágil sentimento de controle. As empresas farmacêuticas não iam tiranizá-la com seus nomes comerciais ridículos e pomposos, de cujo otimismo subliminar sobre os estragos do corpo ela zombava sem piedade. Emend, amém. Ativan, ativação. Mexidex, maxilar. Assim ela trocou os nomes. Mas a própria Glennis tinha uma tendência a transformar os nomes genéricos, pesados, com um número medonho de sílabas, em desvios inofensivos e até agradáveis. O lorazepam se adoçava em marzipan. A domperidona borbulhava em Dom Perignon. E o lanzoprazol cadenciava-se em Lemsivai. Das rimas alegres disparatadas da canção Marzi Dotes, da década de 40. Essa profusão de medicamentos pretendia contrapor-se aos efeitos especiais da quimioterapia. Esses remédios tinham também efeitos especiais, isto é, secundários, contrabalançados por mais outras drogas, as quais que também tinham efeitos especiais, ainda que de tal sorte
o número de pílulas e de poções que Glennis tomava era potencialmente infinito. Por isso, nenhum dos seus apelidos despreocupados compensava o fato de seu corpo ter se tornado, na palavra dela, um depósito de lixo tóxico. Então vemos aqui uma reflexão por parte das personagens e por parte da voz do narrador em relação a como falar, em que língua falar, que linguagem usar, qual a terminologia para isto. Ainda em relação aos jornais e a toda esta vida envolta em publicidade, que é a nossa vida de hoje, poderíamos pensar numa outra passagem que está no início do capítulo 15. Em relação aos jornais. No início do capítulo 15. Mais uma vez, o New York Times, o jornal, estava sobre a mesa da cozinha, novinho e sem abrir. Eles tinham uma assadura. Assinatura, corrigiu-se Glennis, como se isso tivesse importância. Mas, ultimamente, ninguém lia o jornal, muito menos ela. Ficava lá todas as manhãs, em frente à mesma cadeira onde Shep o colocava ritualmente ao trazê-lo da varanda. Logo, seu conteúdo era um símbolo de mudança. As novidades, news, as notícias. Mas o objeto em si era um símbolo de nada acontecendo. Azul. O saco plástico em que chegava o jornal era de um azul cobalto vivo. O fato de o saco plástico do New York Times ser azul tinha o mesmo nível de importância das reportagens de sua primeira página. Isso tinha sido uma revelação, se é que havia alguma. Tudo era igual. Já não havia coisas grandes e pequenas. Afora a dor, que havia assumido uma posição elevada de incrível santidade, todos os assuntos tinham a mesma importância. Portanto, essa tal de importância já não existia. É uma das passagens mais nihilistas do romance, em que vemos que a Glennis está sucumbindo quando já nada tem importância, a nossa própria vida talvez também já não tenha importância. Então, já não conseguimos acreditar que nós próprios demos importância aos jornais. Quando a nossa vida está entre a vida e a morte, os jornais, as novidades, as notícias esfarelam-se. Esse capítulo 15 é literalmente um dos capítulos, me parece, que são mais experimentais, em que o próprio ritmo da língua avança, a cadência muda. Há uma experiência que é uma experiência descrita neste capítulo 15 que talvez seja um pouco diferente do resto dos capítulos. Então, aqui uma reflexão sobre a relação com o jornal. O jornal, que em português poderia se chamar diário. Na medida em que, por exemplo, jornal, em língua francesa, se vê bem a relação. Mas nós já não utilizamos em português a palavra jornada, já não se usa muito.
Às vezes ainda se diz uma jornada de trabalho, ainda se diz um pouco. Mas então o jornal tem a ver com a jornada, tem a ver com o dia. Nesse sentido que diário poderia ser mais utilizado. Alguns jornais se chamam diários, não é? Diários de notícias. E aqui este capítulo também é uma reflexão sobre o tempo, sobre como pensar é um esforço, e pensar implica lembrar, e lembrar implica ter as coisas diante dos nossos olhos. De algum modo, uma das intuições mais profundas deste romance é que a memória tem a ver com o presente, e que sem a presença das coisas presentes, as coisas passadas também caem, se afundam no poço do esquecimento. A lembrança vinha e tornava a ir embora. Há de ter ficado ofendida, indignada por causa de um edifício, que é em relação à reconstrução do World Trade Center em Nova York. Porque naquela época ela se importava com a aparência das coisas, de tudo. A linha das coisas, de tudo. Talvez tivesse sido maravilhoso ter essas paixões. Não conseguia se lembrar de ler o jornal e se emocionar com as matérias. Agora era incompreensível que algum dia ela se houvesse sentado e lido do começo ao fim uma matéria sobre a Bulgária. Bulgária! Era espantoso que ainda conseguisse evocar essa palavra. Seria possível se lembrar de verdade de alguma coisa que já não se conseguisse vivenciar no presente? É um dos capítulos mais extraordinários do romance. Então a Helena Ferrante diz na Frantomalha que nos jogos com os jornais, nós poderíamos acrescentar com a publicidade, com a internet, com as revistas, acabamos sempre mentindo. E ela continua. E na raiz da mentira está a necessidade de nos apresentarmos ao público da melhor maneira possível, com pensamentos adequados ao nosso papel, com a maquiagem que acreditamos ser apropriada. Nós queremos aparecer com bom aspecto, queremos apresentar-nos ao público da melhor maneira possível. A Glennis não quer aparecer com o seu cabelo caído, por exemplo, não quer que tomem fotografias do seu estado desfigurado de mulher com câncer. Nós acreditamos que temos papéis e que há papéis que pedem um certo desempenho, e isso são maquiagens para a Helena Ferrante. Pelo menos nos jogos com os jornais. Mas talvez não seja só com os jornais. Veja bem, a Helena Ferrante disse. Ela está se dirigindo a alguém às vezes. Veja bem, eu não odeio de forma alguma as mentiras. Aqui ela dá uma torção no nosso moralismo. Veja bem, eu não odeio de forma alguma as mentiras. Acho-as benéficas na vida. E quando necessário, recorro a elas para me proteger a mim, a meus sentimentos, a minhas pulsões. Mas mentir sobre livros me faz sofrer muito. A ficção literária me parece ser feita justamente para dizer sempre a verdade. Então é difícil falar sobre livros, é difícil os próprios escritores darem entrevistas acerca disso, porque talvez se acabe sempre fazendo uma pose, uma postura que é uma impostura. E aqui ela diz que a ficção literária parece ser feita justamente para dizer a verdade. Então há uma possibilidade de dizer a verdade através daquilo que parece mentira. É um dos paradoxos
talvez, da literatura. Então, a Ferrante sabe que é difícil falar sobre livros, sabe que é difícil o próprio autor falar sobre aquilo que ele ou que ela faz. E, num outro capítulo de Farantumalha, da seção intitulada Tesseras, cartões, no quinto capítulo, que se intitula O Livro de Ninguém, ela diz o seguinte: não existe uma maneira correta, uma só, uma única maneira. Não existe uma maneira correta de realizar a potência de uma história escrita. E as instruções de uso valem pouco ou nada. A leitura correta é uma invenção dos acadêmicos e dos críticos. Cada leitor extrai do livro que lê nada mais que seu próprio livro. Os livros realmente lidos são fantasmas evocados por leituras sem regras. A força ainda não superada da literatura reside em sua capacidade de construir organismos pulsantes de cujas veias, semelhantes às do mítico Asclépio, qualquer um pode beber, extraindo dali vida ou morte. A força da literatura reside justamente nessa possibilidade permanente de leitura sonhadora, de estímulo fantástico, de ponto de partida para outras obras. Ouço sempre, com muita curiosidade, as pessoas que falam de livros que eu amo. Sinto que elas raciocinam precisamente sobre livros de ninguém. Que a Helena Ferrante provoca muito, ainda bem. Então, cada leitor extrai do livro o seu próprio livro. Eu não sei se isto é uma declaração simplesmente de relativismo, de subjetivismo, talvez não seja, mas é uma resistência a que haja regras de leitura. A leitura é sem regras. Nós vamos inventando o método à medida que vamos lendo. Não há, embora possa haver métodos a priori de análise literária e teorias literárias, na verdade é com a prática que nós vamos aprendendo, mas mesmo com muita prática, um livro que é único nos obriga a uma crítica que é única, a uma leitura, a muitas leituras que têm que ser aprendidas com aquele livro a cada vez. Então, nós não sabemos bem realizar a potência de uma história. O que é isto? Como é que se leva a cabo as possibilidades da ficção, de uma narrativa escrita? As instruções de uso não valem nada, valem pouco ou nada. Então, nós podemos convidar a ler, podemos ler junto com outros, mas não são instruções de uso, são convites, são uma maneira de prestar contas de qualquer coisa assim. Eu fui por ali e eu vi isto. Por onde que você foi e o que é que você viu? Então, não são instruções de uso, são modo de testemunho da paisagem que se percorreu ao ler um livro, das associações que fomos fazendo. A leitura correta é uma invenção dos acadêmicos, dos críticos. Isto, sair da boca de um escritor, merece ser meditado. Não é para dizer que poderíamos dizer qualquer coisa. Não é isso que a Ferrante está dizendo, mas
talvez seja um convite a outras leituras, não é? Mais vivas, que tenham a ver com a nossa vida, que não são só análises. É difícil transpor um livro para as nossas vidas e comunicar isso tentando enliar as vidas dos outros. Podemos tentar. Então talvez cada leitor não leia só o seu próprio livro. Talvez haja uma promessa de, lendo o meu próprio livro, poder falar com outros acerca disso. Leituras sem regras. Isto é muito profundo. Nós vamos inventando as regras. Talvez haja algumas regras. Teve que se aprender a ler. Isso tem algumas regras. Então a literatura é um organismo pulsante. E ela faz referência ao Asclépio, esse deus da medicina, a quem Sócrates diz que ainda devemos um galo. E daí podemos beber, não é? Extraindo vida ou morte. É um pouco como ler Nietzsche, não é? Se nós trouxermos morte em nós, vamos descobrir ali coisas mortíferas. Se trouxermos vida em nós, então vamos reconhecer ali coisas revigorantes. Então, para Ferrante, a literatura pode ser um ponto de partida para outras obras. Goethe, por exemplo, diz que tomava do Kant aquilo que o fortalecia, o estimulava, lhe dava vida. Às vezes não vale a pena estar tentando ler um autor, seja um pensador, seja um romancista, seja um poeta, se aquilo ali não nos toca, não nos dá vida a nossa vida, se não nos alimenta. Não é obrigatório que aquilo seja para nós. Temos só que descobrir o que é que nos corresponde. Então ela diz que a Ferrante diz que escuta com muita curiosidade as pessoas quando elas falam dos livros que ela ama. E ela diz qualquer coisa de extraordinário. Elas raciocinam precisamente sobre livros de ninguém. Tá? Tem que haver uma relação entre a vida escrita e a literatura que cria um terceiro livro. Não são declarações de subjetivismo, são tentativas de talvez de resistir à frieza, de não fazer da literatura algo somente intelectual, que também é, mas por intelectualismo às vezes acabamos por perder a nossa alegria. Então, eu leio esta frantomalha um pouco assim, que é um esforço de ao mesmo tempo dizer eu leio assim, mas não ficar encerrado nisso, não ficar ensimismado na nossa perspectiva. É um esforço de apropriação que não é uma negação dos outros esforços de outras apropriações por parte de outras pessoas. Antes, pelo contrário, é um convite a que cada um leia profundamente um livro. Então talvez haja uma promessa de encontro se as leituras forem próprias, não forem inautênticas, não sei qual seria a palavra. Quem ama a literatura, a Ferrante diz, num capítulo que se chama As Etapas de uma Busca. Quem ama a literatura, de verdade, é como uma pessoa de fé. O crente sabe muito bem que sobre aquele Jesus que realmente é importante para ele, para o crente, não há nada nos registros públicos. Isto
Estas palavras parecem nos encerrar na incomunicabilidade, mas não encerram. Ela própria diz que não consegue pensar nem escrever sem os outros. Lembremos isso. É para não sermos papagaios, para não simplesmente não andarmos repetindo o que escutamos, os rumores, os boatos. O amor não resiste à publicidade, não é? Então os livros que nós amamos não resistem talvez às luzes da ribalta, à publicidade da fama, à celebridade dos best-sellers, não é? A própria Ferrante está se tornando num desses casos, de resto, que é muito preocupante. Um caso extraordinário de qualidade literária com venda talvez de massas. Então o crente sabe que sobre aquele Jesus que realmente importa para ele não há nada nos registros públicos. Talvez públicos não, no sentido em que a publicidade hoje é propaganda, os comerciais são propaganda. Mas talvez haja registros que, não sendo públicos, talvez falem sobre aquilo que nós amamos, de um modo que também faça ressoar aquilo que nós sentimos. Talvez possa haver uma comunidade de interpretação que não exime, não descarta o esforço de que cada um leia por si próprio. Pensar por si próprio não quer dizer que não possamos pensar em conjunto com outros e que só possamos pensar em conjunto com outros. Ou seja, o diálogo da alma com ela mesma é uma condição, mas o diálogo com outras almas também é uma condição. Uma coisa não anula a outra. Eu acho que a Ferrante está tentando acentuar que este círculo dos íntimos, este círculo da amizade que tenta ler as coisas juntos, não pode ser confundido com jornais, com revistas, com publicidade, com fama, com celebridade. Acho que é mais isso. Não é um esforço de ficar fechada nela mesma. É um esforço de se proteger do veneno que é hoje a fama. É diferente. Ela escreve: há vários livros anônimos, ou mesmo assinados, que vivem, que sobrevivem, que morreram há muito tempo, sem que uma pessoa jamais tenha aparecido para reivindicá-los. Eu amo esses livros e amo os leitores que dizem que me importa quem os escreveu. Acho que esta lição tem que ser muito, muito guardada hoje em dia, numa época de fanatismo sobre quem está falando. No Fedro, há uma passagem que o Sócrates está falando com o Fedro. E o Fedro fica muito surpreendido, muito perplexo, mas ao mesmo tempo com uma certa perplexidade fingida, petulante e arrogante do jovem, falando com o velho, em que ele diz que coisa extraordinária, com que facilidade você, Sócrates, inventa histórias, contos, mitos do egípcio ou outros relatos. Com que facilidade você, Sócrates, diz o jovem petulante, aquele que ama o saber, com que facilidade que você inventa histórias. E Sócrates pensa também na sua ironia, uma das respostas é: vocês jovens de hoje querem saber quem fala. Talvez isto seja a Atenas de há 2500 anos atrás, mas também seja o mundo ocidental, e não só ocidental, do século XXI. Será que nós escutaríamos a verdade se uma pedra falasse, na condição de que ela diga a verdade? Será que nós escutaríamos um carvalho, uma árvore,
se essa árvore dissesse a verdade, nós queremos saber quem fala, em vez de se é verdade o que está sendo dito. Isto parece que já era assim na Atenas clássica. A Marguerite Yourcenar fala do paradoxo do escritor numa entrevista. E o paradoxo do escritor é que ele tem que ser ele mesmo muito profundamente, não andar repetindo boatos, não andar reproduzindo as opiniões que são opiniões públicas gerais, que são a ideologia contemporânea do tempo de cada um. Então, o escritor tem que ser ele próprio, muito profundamente, não andar só macaqueando os outros. Ao mesmo tempo, ele tem que anular-se, tem que recuar, tem que desaparecer no que está sendo dito. Num dos contos orientais da mesma autora, da Yourcenar, o pintor chinês desaparece no quadro, desaparece na pintura, foge, encontra, por assim dizer, um modo de dissolver-se na própria obra. O artista dissolve-se na própria obra. Não conta a pessoa do artista, conta o que aquela pessoa enquanto autor faz e aquele autor enquanto obra faz. Então, o que importa quem escreveu? Também talvez possa se transpor isto para quem importa quem critica, quem importa quem comenta. Então, a capacidade de sair do seu ponto de vista a partir do seu próprio ponto de vista. Isto é um desafio difícil, mas talvez seja uma exigência. Que importa quem lê, que importa quem critica. Não sei. Numa das cartas do capítulo que se intitula Mulheres que Escrevem, a Ferrante fala sobre os seus instrumentos expressivos. A interlocutora lhe perguntou o que é a sinceridade. O que é a sinceridade na literatura? A Helena Ferrante responde que isso é um tormento. Mas não é só um tormento, é um motor também. Então a sinceridade, de algum modo, é um tormento e é um motor. É o que põe em movimento, mas é o que atormenta. Mas a sinceridade talvez não seja contrária à ficção. Mas a falsa sinceridade, a falsa modéstia, a falsa honestidade é pensar que a ficção pode ser absorvida pela realidade. Então não seria literatura. No máximo seria jornalismo de qualidade. Mas já vimos que os jornais talvez não sejam sempre muito confiáveis. A Ferrante escreve então, neste capítulo, Mulheres que Escrevem: trabalhamos a vida toda tentando nos dotar de instrumentos expressivos, adequados. Em geral, o quesito, o problema, a questão mais urgente para um escritor parece ser: de quais experiências sei que posso ser a voz? O que sinto que sou capaz de contar. Mas não é assim. É mais premente perguntar a si mesmo: qual é a palavra? Qual o ritmo da frase? A tonalidade do período mais adequado às coisas que eu sei? Parecem perguntas formais, de estilo, em suma, secundárias. No entanto, estou convencida de que sem as palavras certas, sem um longo adestramento para combiná-las, nada vivo
ou verdadeiro surge. A verdade literária é a verdade desencadeada exclusivamente pela palavra bem usada. Ela é diretamente proporcional à energia que conseguimos imprimir à frase. Então, o problema do escritor é um problema técnico. O problema do artista é um problema de instrumentos expressivos. Isso não é para botar de lado todas as outras questões, como dizer, por exemplo, assim, que o conteúdo é completamente diferente. Não sei se é isso que ela está querendo dizer, mas o que interessa para o escritor é qual é a palavra, qual é o ritmo, qual é a tonalidade, qual é o tom, a atmosfera daquele cenário, daquela cena, qual a tonalidade da fisionomia verbal daquele personagem, com questões de estilo, questões de forma. Então, creio que sem isto não conseguimos entender o ponto de vista artístico, que não é estritamente o ponto de vista estético. Artístico é aquele que faz. A arte é uma tradução das línguas latinas para técnica, que é uma palavra de origem grega. Então, a arte é técnica. Não sei se é só técnica, mas não pode ser sem técnica, sem artifício. E é pelo artifício que o escritor consegue conquistar aquilo que parece não ser artificial. A arte não é vida. É uma imitação ou uma tentativa de apresentação da vida. A Ferrante diz que a arte é metáfora, ou que a literatura é metáfora. É num capítulo que se chama Suspensão da Incredulidade, que é uma referência. Ela diz: a literatura, boa ou ruim, é sempre metáfora. Metáfora é transposição. E também podíamos pensar que aqui metáfora pode ser símbolo, símbolo de outra coisa. Então é sempre algo que pode ser muito concreto, mas ao mesmo tempo remeter para outra coisa. De que então os livros da Helena Ferrante são metáfora? De que então Tempo e Dinheiro e os outros livros da Lionel Shriver são metáfora? Nós andamos por... Metáfora e símbolo não são sinônimos, mas por um momento se tocam. E símbolo não é um sinal. No sinal nós conseguimos mais ou menos traduzir. Vermelho quer dizer parar, sinal verde quer dizer avançar. Mas um símbolo nós continuamos sempre procurando o seu querer dizer, o seu significado. Talvez metáfora aqui, quando a Ferrante disse que a literatura é metáfora, quer dizer que a literatura é transfiguração, há sempre uma transfiguração na transposição, que é uma tradução, e ao mesmo tempo há uma criação de símbolos, que não é a mesma coisa que sinais. Não é um código, a literatura não é um código, e nós temos a chave para ler todas as frases, não é um código, não sei, de conduta na estrada, por exemplo, não é isso. Então, acho que podemos ficar sempre nos perguntando de que é que trata, de que é que trata, qual é o objeto, qual é o tema, quais são os problemas que animam a literatura em geral, se é que há literatura em geral, e, neste caso, o romance específico de Lionel Shriver, Tempo é Dinheiro. Acho que hoje podemos ficar por aqui.